Eu só tenho a tabela atualizada do Brasileiro na minha cabeça. Eu sei que na visão de vocês, eu sou o mago das estatísticas do Campeonato Brasileiro. Só que isso não é uma realidade. Então, provavelmente, eu vou estar errando e eu vou precisar que vocês me corrijam. Por quê? Eu tinha a tabela em mente, tá ligado? Na minha cabeça, sem precisar de papel, sem precisar de nada. Só que tivemos mais 2 jogos agora. Então, nas minhas contas, tá ligado? O Bragantino tinha 38, venceu, foi a 41. O Fluminense tinha 40, venceu, foi a 43. Então, Bragantino, porque Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá já estão rebaixados. Então, a gente tem Bragantino com 41, Fluminense com 43. Não, Atlético Paranaense com 42, Fluminense com 43 e Atlético Mineiro com 44. São os 4 times com chance de rebaixamento. É como se fosse um campeonato com 4 times e de uma rodada só. Só que um time começa com 3 pontos, que é a diferença do primeiro, que é o Galo, pro último, que é o Bragantino. Outro time começa com 2 pontos, que seria o Fluminense. Outro com 1, que é o Atlético Paranaense. E outro com 0, que é o Bragantino. E dito isso, por incrível que pareça, o Bragantino pode ser um dos com menos chance de cair, porque o Bragantino depende só de si, tá ligado? O Bragantino, se ele fizer o resultado simples de vencer o Criciúma rebaixado e tenebroso dentro de casa, ele já não cai de divisão, porque ele iria sair dos 41 para os 47 pontos. 44. Só que nesse meio termo, temos o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense se enfrentando. Então não tem como os dois fazerem 3 pontos e os dois passarem o Bragantino ao mesmo tempo. Se bem que se o Atlético Paranaense vencer, ele sai de 42 para 45. O Atlético Mineiro já tem 44. O Bragantino tem 41, vencendo iria 44. Qual o critério que faz com que o Bragantino fique e o Galo caia? Saldo de gol ou número de vitória? Estão falando vitória e saldo de gols. Vitórias. O Flu cai nesse cenário? Não. Mas aí eu tô contando com o Fluminense pontuando. Porque pro Atlético Mineiro cair, o único cenário que o Atlético Mineiro cai é com o Fluminense pontuando. Se o Fluminense não pontuar, o Atlético Mineiro já não tem como ser rebaixado, tá ligado? Já não tem como ser rebaixado. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar time por time, situação por situação. A gente falou que a ordem é Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino. Os de baixo, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá já estão rebaixados. Então vamos começar com o Bragantino, que é o que tá com menos pontos na tabela e é o que tá mais atrás na tabela, e a gente vai até o Atlético Mineiro, que teria que depender da coisa mais absurda para cair de divisão. O problema é que a coisa mais absurda não é tão absurda assim, tá? Não é tão absurda assim, ok? Mas vamos lá, pro Bragantino, o cenário do Bragantino é muito simples. Por incrível que pareça, o Bragantino que muitos davam como rebaixado, se ele vencer o Criciúma rebaixado dentro de casa, na última rodada, ele já não cai de divisão. Ponto. Se ele perder, ele tá rebaixado. Se ele empatar, ele vai a 42 e empata com o Atlético Paranaense. Só que aí o Atlético Paranaense... Não, aí eu acho que não adianta, porque eu acho que o Atlético Paranaense no saldo ou no número de vitórias é melhor que o Bragantino, tá ligado? Então eu acho que o Bragantino só sobrevive em caso de vitória. Só que é uma vitória que, assim... Você não tem como reclamar de uma oportunidade melhor do que pegar o Criciúma rebaixado dentro de casa na última rodada, só dependendo de você. Então vamos lá. O Criciúma tem 2 cenários, não tem 3, tem 2 cenários. Venceu, se mantém. Empatou ou perdeu, caiu de divisão, ok? Aí a gente vai pro time que tá acima dele, que por incrível que pareça não é o Fluminense, é o Atlético Paranaense, que se complicou perdendo pro Bragantino dentro de casa. O Atlético Paranaense já começa a fazer o cálculo com todos os outros resultados, porque ele tem um jogo muito mais difícil que o do Bragantino. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Atlético Mineiro fora, que também tá no bolo. Ou seja, é um confronto direto. Só que o Atlético Paranaense já tem 42 pontos. Ou seja, se ele vencer o jogo dele, ele vai a 45. E ele escapou do rebaixamento, tá ligado? Galo sem torcida, tá? Galo sem torcida. Se o Atlético Paranaense vencer, ele escapou do rebaixamento. Se o Atlético Paranaense empatar, ele vai a 43. Ele ia depender do Bragantino não fazer os pontos. O Galo já ia ter passado ele. Já ia ter saído da chance de rebaixamento, e ele poderia passar o Fluminense em caso do Fluminense perder o jogo ou não. O Fluminense teria que... Se o Atlético Paranaense só empata, o Fluminense teria que perder e o Bragantino teria que empatar ou perder. Moleque, se o Atlético Paranaense perder, provavelmente é ele que cai, mano. Olha que loucura isso, cara. Se o Atlético Paranaense não vencer o Galo fora, provavelmente é ele que cai. Não, mas com o empate ele já se sustenta. Com o empate ele se sustenta. Agora, ele não poderia ver o Fluminense
Fluminense fazendo a parte dele. Porque se o Fluminense pontua, o empate não salva o Cap. Se o Fluminense vai lá e arruma 1-1 com o Palmeiras, o empate não salva o Cap, tá ligado? Pior que o Flu tem que perder pra cair. Não, mas a gente sabia que seria difícil do Fluminense cair. Só que o ponto é, essa dificuldade, isso a gente conversou na live também, ela foi se alastrando até o último momento. E no último momento, não tem como você falar que tem um momento com mais risco que esse. Porque, cara, tudo pode acontecer. É a última rodada, tá ligado? É a última rodada do campeonato. Se você errar, você não tem mais margem pra buscar. Então vamos supor que o Fluminense perca pro Palmeiras, que não é nenhum resultado absurdo. Ele vai ter que estar na última rodada secando os outros times. Ele vai ter que secar o Bragantino, porque o Bragantino não vai poder ganhar do Criciúma, que já tá rebaixado dentro do estádio do Bragantino, tá ligado? Ele vai ter que secar o Atlético Paranaense, que não vai poder empatar ou ganhar de um Galo que vai jogar sem torcida e sem treinador, tá ligado? Que também é um ponto. Cara, eu tô muito curioso pra saber como é que vão estar as odds pros times, pros 4 times que ainda estão brigando contra o rebaixamento. E é louco porque você, teoricamente, parte de uma premissa de que, por exemplo, o primeiro desses 4, ele vai precisar tomar 7-0, vai precisar perder de goleada e torcer pra esse time aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que, tipo assim, até pro Atlético Mineiro, que é o mais em cima na tabela, cair, não é um bagulho tão absurdo que precisa. A gente tá com um campeonato tão equiparado na parte de baixo que não é um negócio tão assustador. Tipo assim, você olha o cenário e você não fala assim, só se for um bagulho muito inacreditável. Não, tá ligado? Porque se o Atlético Mineiro perde o jogo, o Atlético Paranaense passa. Se o Fluminense pontua, não precisa ganhar o jogo, não. Empatou. Palmeiras jogou mal, o Fluminense fez o jogo da vida e empatou, tá ligado? Ele passa o Atlético Mineiro, eu acho que em saldo de gol, se eu não me engano. E aí só dependeria do Bragantino ganhar do Criciúma rebaixado em casa. Agora, a gente também tem outro ponto, né? O Bragantino, ele tá ali pra fazer a felicidade da rapaziada, mas se ele não fizer a parte dele, acabou, né? Todo esse cenário que a gente tá falando acaba se o Bragantino não fizer parte dele. Se o Bragantino empatar ou perder, acaba o campeonato, porque não passa ninguém. Agora, se o Bragantino, acho que pelo número de vitória, nem se o Bragantino empatar e o Cap perder, ele passa o Cap, que eu acho que o Cap tem uma vitória a mais que o Bragantino, tá ligado? Tem que lembrar que o Bragantino é muito ruim. Cara, eu não acho o Bragantino muito ruim, eu acho muito incompetente e pipoqueiro. Eu até falei sobre isso no Twitter. Eu acho muito ruim o time do Criciúma. Esse time do Criciúma é muito ruim. Ele contra o Flamengo, e vamos falar a real, um Flamengo andando em campo, que poupou boa parte de seus titulares, ele foi atropelado dentro de casa sem causar risco, sem dar um chute perigoso. No segundo tempo, o Criciúma tava perdendo de 2-0 sendo rebaixado. Lembra que um jogador do Criciúma bate uma falta até meio batida, a falta vai pra fora e ele sai rindo, sai gargalhando. Ou seja, é um time muito, muito, muito ruim. O Criciúma, por sinal, tava vencendo o Corinthians numa situação que melhoraria completamente a vida dele. Ele estaria vivaço. Vivaço, vivaço, vivaço. Ele vencia por 2-0 até 16 minutos do segundo tempo, quando, é claro, né, tem o mérito do Corinthians. Mas quando o Criciúma começa a entregar atrás de entregar. O goleiro erra passe, dá no pé do atacante. O zagueiro vai cabecear pra frente, cabecear pra trás. Então a gente tá falando de um time que é tenebroso. A gente tá falando de um jogo contra o Corinthians que o Bolazier, ele vai lá e faz 2 gols. Tu espera mais o que do cara? Pro Criciúma ganhar, o Bolazier tinha que fazer 5. Ele foi lá e fez 2. E não foi suficiente, tá ligado? Não foi suficiente. Então, assim, eu ainda acho que, por mais incrível que pareça, com todas as mazelas, todos os problemas desse Bragantino, o Bragantino ainda tem, sim, uma chance muito grande de ganhar o jogo dele. E eu coloco nesse momento, por incrível que pareça, mano, Renato, você achou que o campeonato ia acabar essa rodada? Achei que fosse acabar essa rodada. Eu não imaginava que o Bragantino fosse ganhar o Cap fora. E aí eu volto a dizer, com todos os problemas que o Bragantino tem, e mesmo tendo menos pontos que os times que estão na frente dele, se eu fosse colocar em relação à porcentagem, a probabilidade, eu acho que a porcentagem e a probabilidade do Bragantino cair é menor do que a dos times que estão na frente dele, porque eu acho que é ele que tem o jogo mais fácil. Mas o time é ruim, beleza, mas tu acha que alguém que tá ali é pica? O Fluminense é pica. Não é que o jogo do Fluminense foi tenebroso. O Fluminense tem uma chance óbvia e muito clara que é um pênalti, mas no pênalti, que o Fluminense tinha perdido o gol. Se você vai olhar o lance direitinho, o Walter realmente faz o pênalti. Ainda comentei sobre isso, eu vi pessoas falando que não foi pênalti. Foi pênalti o Fluminense, foi muito pênalti. Só que é um lance que o jogador do Fluminense perde o gol. Ele pega com a mão, tá ligado? Ele não pega o chute com a perna, ele pega com a mão e ele chuta o jogador do Fluminense. E ele toma só amarelo pra não ocorrer a dupla punição. E aí o Arias perde mais um pênalti. Mais uma vez, eu não vou falar mais uma vez no momento que o Fluminense dependeu dele, ele deixou na mão, porque no último jogo dependeu dele, ele perdeu o pênalti, mas fez um golaço num lance que era muito difícil de fazer o gol. Então ele compensou. O normal seria que ele fizesse o pênalti e não fizesse aquele golaço. Aquele golaço não é uma cobrança, o pênalti é uma cobrança. Então, tipo assim, ele não
o Fluminense. Agora, nessa rodada, o Fluminense precisou, ele perdeu outro pênalti, foi outro pênalti mal batido. No primeiro momento eu achei até que ele tinha batido melhor do que no outro, e eu achei que ele bateu melhor do que no outro, mas não chega a ser um pênalti bem batido. E aí o Fluminense vai ganhar um jogo, o Fluminense que sai vaiado no intervalo, e eu não vou nem criticar a torcida do Fluminense hoje, porque a torcida do Fluminense foi, mas tinha setor mais barato, beleza, era setor, não era o estádio todo. E eu já falei que eu não gosto muito da linha de julgar um time que coloca ingresso mais barato. Pra mim, todos os times tinham que colocar ingresso mais barato. E o Fluminense vence o jogo por 1-0 num chute, que com todo respeito, na minha visão, não é frango, tá? Não é frango do Walter, goleiro do Cuiabá, que já tinha pego um pênalti. Não é frango, não tô falando isso. Mas na minha visão, um chute que ele poderia tranquilamente ter espalmado pro escanteio, ter espalmado para lateral. E ele dá um rebote pro meio da área, o Fluminense faz o gol. Ou seja, foi muito mais sorte que juízo. E eu acho que até o tricolor mais fanático concorda com isso. Não é um bagulho que eu tô falando porque eu sou Vasco. É um bagulho que eu tô falando como alguém que viu o jogo e alguém que tinha certeza que o campeonato acabaria hoje. Porque eu não tava nem nutrindo expectativa. Eu não esperava que o Bragantino fosse ganhar o Atlético Paranaense fora. Tanto que eu fiz uma aposta na KTO e eu postei no Instagram e eu postei no Twitter. Foi bizarra. Quando acaba o primeiro tempo, acaba com os resultados dos sonhos pra quem tá secando o Fluminense. Empate em 0-0 no Maracanã e 1-0 pro Bragantino lá na Liga Arena. E o que eu fiz na aposta? Eu apostei em gol no jogo do Bragantino, precisava ter mais gol, em gol no jogo do Fluminense Cuiabá. Porque o que eu pensei? Ou eu vou ficar feliz, minha aposta não bateu, mas os resultados foram tudo que eu queria, ou eu vou ficar feliz e ganhar dinheiro, porque os resultados foram tudo que eu queria e as apostas bateram, ou eu vou só ganhar dinheiro, porque eu fiquei triste com os resultados, mas a aposta bateu. Porque pra eu ficar triste, o resultado precisaria deixar de ser perfeito, tá ligado? Porque vamos supor, mas aí e se deu red e o Fluminense ganhou? Beleza. Se o Fluminense ganhou e o Bragantino ganhou e deu red e fica naquele 1-0, eu tomaria o red, mas eu estaria feliz, porque a rodada vai vivona, como aconteceu. E acabou que o Atlético Paranaense empatou o jogo e o Fluminense fez o gol. E teoricamente aí eu tava ficando triste, mas tava botando dinheiro no bolso, porque a aposta bateu. Só que ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, o Bragantino ainda fez questão de fazer o gol. Então eu ganhei dinheiro e fiquei feliz, tá ligado? Exatamente, tem esse ponto. Apostas essas feitas com dinheiro do Live Pix que a rapaziada manda pra mim pedindo pra eu doar pra Arena Corinthians. Que pra mim é uma das coisas mais importantes também que eu preciso frisar e deixar claro. Todas as apostas que eu tô fazendo é com dinheiro que a rapaziada manda Live Pix pedindo pra eu doar pra Arena Corinthians. E eu tenho que falar isso com toda a sinceridade do mundo, tá ligado? Porque se tem uma coisa que eu não faço é mentir pra vocês. Eu poderia mentir, eu poderia falar, rapaziada, vai mandando Live Pix que eu vou redirecionando pra Arena Corinthians. Eu falei, não vou fazer isso. Eu falei, ou vocês param, ou eu vou pegar esse dinheiro e eu vou mandar em apostas para Atlético Bucaramanga e Coquimbo Unido. Pode pegar o clipe lá da minha live. De sinceridade, vocês não podem reclamar de mim. Vocês podem reclamar de eu ser pilantra, de eu ser vagabundo, de eu ser safado, de eu estar sendo mau caráter. Aí vocês podem. Mas mentiroso não. Mentiroso não. Dois papos, ninguém pode falar. Então, cara, eu peço que continuem também nessa pegada assim, pra que eu consiga fazer mais apostas e continuar tendo mais emoção. Porque tem jogos que você não vai ter emoção se você não apostar, tá ligado? Por exemplo, de que interessa um Fortaleza e Atlético Goianiense se não for pra você fazer uma fezinha num jogo vagabundo como esse que ninguém mais tá brigando por nenhuma. Entendeu o que eu tô falando? Então, basicamente é isso. Agora, pra última rodada, vocês já sabem, né? Todos esses jogos que tem chance de rebaixamento, pode atolar em cartão. Pode atolar em cartão. Ou você acha que o Palmeiras brigando pelo título e o Fluminense brigando contra o rebaixamento não vai ter cartão a pampa? Você acha que o Criciúma que vai receber malote de dinheiro pra jogar sério e o Bragantino que vai estar jogando a vida não vai ter porrada, não vai ter cartão? Que o Atlético Paranaense e o Galo, os dois com chance de rebaixamento, não vai ter porrada? Então, eu acho que são apostas dadas. Mas a odd vai estar baixa. Beleza, irmãozão. Beleza. Tu não vai fazer tanto dinheiro como... Mas também... Só que é mamão, só que é mel. Tô falando pra você o caminho das pedras e que as apostas irão bater em cartão nesses jogos. Agora, se você quiser achar uma odd de 135, é mais fácil você apostar que o Bragantino vai perder de 12-0 pro Criciúma, o Fluminense vai fazer 16 no Palmeiras e o Galo vai ganhar o Atlético Paranaense por 9-8. Aí você vai achar uma odd 420, tá ligado? Mas eu tô falando que vai bater a odd de cartão, entendeu? Vai ter gente saindo sem perna nesses jogos. Cara, eu queria perguntar pra vocês, porque vocês vão estar conseguindo checar isso, como é que ficou a situação de jogadores pendurados que não vão pra última rodada? Porque eu sei que teve jogador do Fluminense, que eu não vou lembrar agora qual, mas que durante o jogo eu tava assistindo a transmissão, tomou amarelo e a narradora falou, fora da próxima rodada, fora da próxima rodada. E eu queria saber nos outros times também como é que ficou essa brincadeira. Walter suspenso?
O Cuiabá vai sem o Walter e o Empereur. Eu sei que o Empereur não vai jogar contra o Vasco. Mas é um jogo que, tipo, o Cuiabá já tá rebaixado, entendeu? O Vasco já tá na Sul-Americana. O Vasco pode ir pra Libertadores. Perfeitamente. A Sul-Americana anunciou lá, né? Que o Vasco está na Sul-Americana. Ora bolas, como assim Sul-Americana? Você está subestimando a capacidade do Vasco da Gama de meter 12 no Cuiabá na última rodada? Você, como uma instituição gigantesca, vai anunciar um time que tem chances matemáticas de Libertadores só precisa fazer 12 no Cuiabá? Aí você vê a perseguição com o Vasco, né? A forma que as organizações tratam o Vasco. Um clube que tem um plantel com Felipe Coutinho, Dimitri Payet, Verratti, Lucas Piton, Léo Jardim, Jair de volta, Paulinho Paula de volta, Hugo Moura batendo em todo mundo. O Léo Pelé, que hoje é um dos melhores zagueiros do Brasil, precisa fazer apenas 12 e os caras estão anunciando como se o Vasco estivesse na Sul-Americana. Então, são coisas que e muito me entristecem, né? Esse desrespeito de algumas organizações para com o Vasco da Gama.